Fala, galerinha do 7º ano, professora Jéssica Fernandes aqui com vocês. Infelizmente tive um probleminha na minha câmera, então eu não vou ter como colocar ela aqui, né? Mas por um lado é até bom, porque o módulo de hoje que nós vamos trabalhar nessa nossa videoaula é um módulo de atividades de vocês, né? É o módulo 15, referente aí, então, as atividades, para que a gente possa dar uma revisada em tudo que a gente já vem trabalhando aqui nas últimas aulas, trabalhando nas aulas ao vivo. Então, nós iremos trabalhar aqui os exercícios conceituais, né? Os exercícios contextualizados e os exercícios de aprofundamento do livro de vocês. Tá? Todos eles disponíveis aí no capítulo 15 de vocês. Vamos começar aqui pelos exercícios conceituais. Eu vou dar só algumas dicas aqui antes de passar para os exercícios, que são as seguintes. Se você não fez esses exercícios, o ideal é que você tente fazer, para que você tenha dúvida, não entenda alguma questão. E aí você volta aqui nessa videoaula para assistir a explicação desses exercícios, né? Eu vou colocar para vocês aqui um gabarito, então outra sugestão é que vocês pausem o vídeo, copiem a resposta caso vocês tenham respondido errado ou caso vocês não tenham conseguido responder, então vocês copiam a resposta aqui, né? Mas eu não vou apenas ler o que eu escrevi como modelo de resposta. Eu vou também explicar o porquê daquelas respostas. Por isso que é importante essa dica de vocês tentarem fazer. Caso vocês não consigam responder, aí vocês, assistindo a aula, vão conseguir tirar a dúvida. Mas é muito importante que vocês tentem fazer os exercícios para vocês revisarem, surgir essas dúvidas, né? E o que não ficar claro para vocês aqui, nessa minha correção, por favor, leva para a aula ao vivo, que lá, né, eu, outros professores, vamos estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então vamos começar aqui. Primeiro exercício aí do módulo 15, né? Exercício conceitual. Como as migrações podem ser classificadas considerando sua natureza? Então ele quer saber como que nós podemos classificar as migrações, que tipos de migrações nós podemos ter de acordo com a natureza desse deslocamento. Nós vimos em aula que nós temos alguns tipos, né? A migração internacional, aquela migração que acontece quando você sai do seu país de origem e vai para outro país. A migração nacional, aquela que você faz dentro do seu próprio país. Então, quando eu saio, por exemplo, do Rio de Janeiro e me mudo para São Paulo, para Bahia, é uma migração interna, também é um outro nome que pode aparecer. Migração nacional ou migração interna, aquela que acontece dentro do próprio país de origem, né? Migração pendular é aquela migração que você todos os dias se desloca de um município para outro município, em função do trabalho, em função do estudo, e aí ao final do dia daquela sua tarefa, você retorna para o seu município de origem, né? Migração rural urbana. A migração rural urbana é aquela, né, aonde as pessoas se deslocam do campo para a cidade, em função de vários fatores, né, que acabam promovendo aí essa saída, esse êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Esse tipo de migração a gente vai chamar de migração rural urbana, né? E a migração sazonal. O que é a migração sazonal? A gente falou que ela lembra, né? Se aproxima um pouco da migração pendular, que você vai e retorna. Mas no caso da migração sazonal, é aquela migração em que você se desloca para um outro país por um período muito maior de tempo, né? Então eu vou fazer um intercâmbio, eu vou morar durante 1 ano na França, depois eu vou retornar para o meu país. Ou então eu moro numa área, né, que é fria e no inverno eu me mudo, passo
passo o inverno em um outro local que seja mais quente, né? Então, aonde, por exemplo, seja verão, então eu me desloco para essa residência em outro local para aproveitar dias mais quentes. Quando acaba aquela estação, eu volto, né? Seria a migração sazonal. Questão número 2. Eu não vou ler todos os textos das questões aqui, gente, porque senão a gente não vai conseguir fazer todas elas, né? Caso haja necessidade de falar algo do texto para a gente entender melhor, e aí eu vou contar com a colaboração de vocês, para que vocês estejam, né, lendo essas questões previamente, fazendo previamente e depois voltando aqui, eu vou me ater aqui à pergunta específica para dar tempo da gente trabalhar o máximo de questões aí. Então, questão 2. O texto retrata um fenômeno vivenciado pelo Brasil, principalmente a partir da década de 70, né? Denomine-o e cite suas características. Então, ele quer saber que tipo de fenômeno que está acontecendo no Brasil, né? O texto fala aí das pessoas que estão deixando o campo, né? A maioria das pessoas daqui era do campo, então ela está falando de pessoas que vieram do campo, que saíram do campo, né? Que tipo de fenômeno é esse? É o chamado êxodo rural, aquela migração rural urbana, né? Por que isso acontece? Porque ela está pedindo para a gente citar as principais causas, né? Por que isso acontece? O êxodo rural, essa migração rural urbana, ela vai acontecer principalmente por conta da modernização do campo, né? O processo de Revolução Verde que vai chegar ao Brasil, que vai promover essa modernização do campo, intensificar essa modernização, vai fazer com que a mão de obra humana seja substituída pela máquina. Então, essas pessoas que antes trabalhavam no campo vão perder seus postos de trabalho. E sem emprego, eles acabam migrando para as áreas urbanas para procurar, né, uma oportunidade de trabalho, uma melhor condição de vida para a sua família. Então, essas pessoas se deslocam do campo para a cidade. Questão número 3. O que foi a Revolução Verde e como essa revolução se relaciona com o êxodo rural? Nós acabamos de falar isso aqui, né? A Revolução Verde é um conjunto de técnicas, de tecnologias que vai promover o aumento da produtividade agropecuária, vai gerar a modernização dessa produção agropecuária. E aí, qual é a relação da Revolução Verde com o chamado êxodo rural? Essa modernização do campo, ela vai aumentar, intensificar o êxodo rural, né? Por quê? Porque vai ter muita gente e agora não precisa dessa mão de obra. Então, a mão de obra vai se tornar uma mão de obra excedente, vai ter muitas pessoas para poucas vagas. E aí, o que vai acontecer é que essas pessoas excedentes, né, vão acabar migrando para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. Por isso que nós temos, então, uma relação dessa Revolução Verde com o chamado êxodo rural. Ela vai intensificar esse êxodo rural porque vai gerar, então, a substituição da mão de obra humana pela máquina. Questão número 4. Tem uma tabela que mostra aí, né, os principais tipos de transporte utilizados para o deslocamento de cargas. E a pergunta pede para a gente explicar a opção brasileira pelo transporte ferroviário. Nós podemos ver que a maior parte da carga no Brasil, ela é deslocada, transportada através de rodovias. Por que o Brasil optou por investir no transporte rodoviário? Nós falamos disso na aula de indústria, de industrialização do Brasil, né? O que aconteceu? Principalmente ali durante o governo JK, né? Houve um investimento muito grande no setor automobilístico. Então, dentro do plano de metas, do plano de desenvolvimento do Juscelino Kubitschek, houve um grande incentivo, né,
de expansão do setor automobilístico. Dessa forma, o governo acaba priorizando investir em rodovias. Se você expande a produção automobilística de carros, esses carros circulam aonde? Não é no mar, não é nas ferrovias, né? Eles vão circular nas rodovias. Você precisa investir, então, em rodovias. Além disso, além dessa expansão do setor automobilístico e da necessidade de rodovias para atender esse setor, é também mais barato e mais rápido construir rodovias. E o Juscelino queria fazer um monte de obras no Brasil, né? Aquela ideia de fazer 50 anos em 5, 50 anos de reformas em 5. Seria muito mais rápido ele sair abrindo rodovias, criando rodovias, né? Por isso, por esses dois fatores, que o governo brasileiro acaba investindo mais no transporte rodoviário, né, para atender a expansão do setor automobilístico e também porque era mais barato e mais rápido construir essas rodovias, tá certo? Galera, quem não estiver entendendo, anota a dúvida para levar para a aula ao vivo, né? No chat vai ter eu, professora Jéssica, né? Outros professores que também estão no chat para tirar as dúvidas de vocês. Então, leva para lá, leva as dúvidas. Se você não conseguir, né, solucionar essa dúvida aqui, conta com a gente lá para tirar essas dúvidas de vocês, tá certo? Questão número 5 agora, né? Atualmente, a escolha da instalação de uma indústria deixa de ser somente em função da proximidade de sua matéria-prima. Considerando os fatores locacionais, explique o que é a guerra fiscal e como isso se relaciona com a localização das indústrias. Nós vimos também na aula em que falamos de indústria, né, que existem os chamados fatores locacionais, que são aqueles que vão atrair a instalação de uma indústria. A matéria-prima, a proximidade da matéria-prima é um deles, mas hoje a gente tem vários fatores locacionais. Um desses fatores é a questão dos incentivos fiscais, né, que acabam aí dando origem à chamada guerra fiscal, né? O que é essa guerra fiscal, que é o que a pergunta tá fazendo pra gente, né? O que é a guerra fiscal e como que isso tem a ver com a localização das indústrias? Bom, a guerra fiscal vai ser a disputa entre as cidades e os estados, né, para diminuir os impostos cobrados para as empresas, ou seja, para ofertar incentivo fiscal. Qual é o objetivo disso? Se no meu estado, por exemplo, moro no Rio de Janeiro, né? Sou o governador do Rio de Janeiro, eu vou oferecer por uma indústria que ela fique aqui 5 anos sem pagar impostos. Aí lá no estado de São Paulo se oferece para essa indústria que ela fique 5 anos sem pagar impostos e 5 anos sem pagar energia, conta de luz, por exemplo. Tudo isso vai ser, esses incentivos fiscais vão promover essa guerra fiscal, essa disputa dos estados e cidades para atrair as indústrias, né? Oferecendo esses incentivos. Como que isso vai contribuir para a localização das indústrias? Isso vai promover uma descentralização. Não vai ser mais só São Paulo, Rio de Janeiro, que vão ter indústrias em grande quantidade, se concentrando nos seus territórios. Agora, os outros estados, né, lá no Nordeste, lá no Norte, no Centro-Oeste, também vão começar a oferecer esses incentivos. E esses incentivos vão ser mais atrativos. E aí as pessoas vão levar as suas indústrias, né, os donos dessas indústrias vão levá-las para esses outros estados. Isso vai promover a descentralização industrial no nosso território. Tá certo? Questão número 6. Com base nas informações e em seus conhecimentos, analise 2 causas possíveis dessa desconcentração industrial. Então, o texto fala, né, sobre a desconcentração industrial no nosso país. E ele pede para a gente dizer 2 causas dessas desconcentrações, né? Bom, a gente acabou de falar uma na número 5,
né? A guerra fiscal, ela é um dos exemplos, né, que vão promover essa desconcentração, mas a gente pode citar outros, né? Como, por exemplo, o aumento no custo da mão de obra. Então, as grandes cidades, os grandes estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, que são mais desenvolvidos, vão ter uma mão de obra mais cara, porque as pessoas têm mais escolaridade. Então, essa mão de obra começa a se tornar muito cara. Essas empresas, elas vão procurar lugares onde a mão de obra é mais barata, né? Aonde o fornecimento de energia é mais seguro, evitando, assim, passar por crises, né? Como a gente teve em um determinado momento da nossa história, o chamado apagão. Então, as pessoas vão procurar lugares onde o fornecimento de energia é mais eficiente, mais seguro, porque eles precisam disso para sua empresa funcionar, né? Então, guerra fiscal, aumento da mão de obra, fornecimento de energia, tudo isso são motivos para essa desconcentração industrial. As empresas vão começar a procurar lugares onde a oferta fiscal, a oferta de mão de obra, a oferta de energia seja mais lucrativa e satisfatória para suas produções. Questão número 7. Em razão de tantas mudanças, os impactos sociais são claros. Identifique e comente 3 impactos decorrentes do êxodo rural. Então, está falando da mudança no campo, né? E que essas mudanças acabam promovendo o êxodo rural. Mas esse processo do êxodo rural tem também consequências. As pessoas saem do campo, migram para as cidades, e isso vai ter uma certa consequência, um certo impacto, né, nas cidades e nessas pessoas também. Então ele está pedindo para a gente citar, comentar 3 impactos que o êxodo rural pode causar. Podemos citar aqui uma urbanização desordenada. O que é isso? As pessoas saem do campo e migram para as cidades. Essas cidades crescem, elas se urbanizam, mas é uma urbanização muito rápida, de forma desordenada, né? Aonde essas pessoas que estão vindo do campo vão morar? Tem casa suficiente para todo mundo nas cidades? Se o número de pessoas ali está aumentando? Não, elas vão morar em áreas precárias, isso vai aumentar o número de favelas. Essa urbanização desordenada é essa expansão da cidade com crescimento de pessoas, de imóveis, em áreas que não são tão propícias à moradia. Ou essas moradias são moradias muito precárias, né? Então, o êxodo rural, ele vai causar essa urbanização desordenada. Ele também vai reduzir a população absoluta no meio rural. Então, a população rural vai sofrer uma redução, já que essas pessoas estão saindo dali das áreas rurais e indo para a cidade. Uma outra consequência é justamente o aumento de população, de concentração populacional na cidade. Não escrevi aqui, mas também poderia ser citado, né? O aumento da ocupação nas áreas urbanas vai se tornar muito maior, né? A densidade demográfica das áreas urbanas vai aumentar consideravelmente com esse êxodo rural. E no campo, a população vai reduzir. Um outro problema, e esse é diretamente ligado aos migrantes, às pessoas que saem do campo para a cidade, é a desterritorialização. Quando você nasce, quando você mora, vocês estudaram isso no 6º ano, né? Desde sempre no mesmo local, você tem identidade. Aquele ali é o seu lugar, é o seu território, né? As pessoas vão vir para a cidade, saindo do campo, e elas vão ter várias dificuldades de adaptação. Aquele ali não é o território que elas estavam acostumadas, né? Então elas vão sofrer desterritorialização. Elas vão estar fora dos seus territórios, elas não vão se relacionar com aquele espaço de uma maneira muito identificada. Então elas vão ter dificuldade de adaptação. Essas são algumas das possibilidades de impacto desse êxodo rural. Questão número 8. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre o processo brasileiro de industrialização,
Cite 2 fatores que explicam a forte concentração industrial no Sudeste. Gente, muito fácil essa aqui, né? Nós vimos na aula de industrialização brasileira, aqui na aula gravada, né? E vimos também na aula ao vivo. O que explica a maior concentração de indústrias no Sudeste? O acúmulo de capital que vem da produção cafeeira, né? Nessa região era onde estavam as grandes fazendas de café, os grandes latifundiários, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, né? O governo do país também investia muito em infraestrutura nessa região. Então, as obras, até o início da industrialização no Brasil, as primeiras fases dessa industrialização também, tiveram um investimento maior de infraestrutura na região Sudeste, com a criação de rodovias, né? Com a criação, com ampliação do fornecimento de energia, enfim, todas as obras de infraestrutura acabam se concentrando no Sudeste. E também era onde a gente tinha o maior número de pessoas, ou seja, o maior mercado consumidor. Então, as indústrias se concentram no Sudeste porque lá tinha todas as condições favoráveis para o surgimento e implementação dessas indústrias. Acúmulo de capital, infraestrutura, mercado consumidor. Esses fatores fazem com que as indústrias se concentrem, então, no Sudeste, né? Só depois que isso começa a mudar, né, com o projeto de desconcentração industrial no nosso país, anos depois. Questão número 9. Juscelino Kubitschek, com a política desenvolvimentista, consolidou o tripé da atividade industrial no Brasil. O que compunha esse tripé? O tripé econômico, né? Nós falamos aqui na aula gravada também que o Juscelino vai utilizar para fazer toda aquela aquele seu plano de metas, né? O chamado tripé econômico. Ele vai usar os 3 tipos de investimento para desenvolver o país, né? Primeiro, capital nacional estatal, o dinheiro do Estado brasileiro, que vai ser investido nas indústrias de bem de produção. O capital nacional privado, o dinheiro, né, desses grandes, dessas pessoas que já eram ricas desde a produção do café, que investiram em indústria já no período de Vargas, né? Então, esse capital nacional privado, e o Juscelino vai estimular que eles invistam nas indústrias de bens de consumo não duráveis, e o capital internacional, o capital externo, que o Juscelino vai atrair, incentivando que eles invistam na indústria de bens de consumo duráveis, né? Por exemplo, o setor automobilístico, que vai ser muito desenvolvido nesse período aí do Juscelino. Então, ele vai usar esses 3 tipos de capital. Capital nacional estatal, para a indústria de bens de produção. Capital nacional privado, para indústrias de bens de consumo não duráveis. E capital internacional, para a indústria de bens de consumo duráveis. Agora, vamos passar para os exercícios contextualizados, página 129 até a 131, do 10 ao 17. Vamos lá. Questão número 10 aqui, né? Está falando de um período aí chamado, né, de anos dourados, uma etapa de grande desenvolvimento, abertura de rodovia, expansão da hidrelétrica, da indústria automobilística, de descentralização da capital, a capital é mudada de lugar. De qual governo nós estamos falando? Em que governo tudo isso acontece? Muito fácil, né? Qual é o governo que vai abrir rodovias, que vai expandir a indústria automobilística? Aquele que vai investir justamente através do tripé econômico, usando capital internacional para expandir essa indústria automobilística. O governo do Juscelino Kubitschek. Então, resposta para número 10, letra A. Questão número 11. A política para o desenvolvimento do governo de Getúlio Vargas no período do Estado Novo priorizou
O governo de Vargas vai priorizar investir em que tipo de indústria? Na indústria de base, né? A indústria que daria a possibilidade de todos os outros tipos de indústria serem promovidos no Brasil. Letra B, né? Indústria de base, como por exemplo a siderúrgica, as indústrias do campo, né, da siderurgia, como a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Por isso a resposta aí para número 11 é a letra B. Número 12, tem um gráfico que mostra o consumo setorial de derivados de petróleo, né? Então mostra ali o transporte, né? A indústria, o uso não energético, aonde que o petróleo mais está sendo então utilizado, consumido. E aí, eu acho que eu esqueci de copiar alguma parte dessa pergunta, gente. É uma leitura... Ah, não, perdão, tá certa a pergunta. É uma leitura possível do gráfico a seguir. O que ele quer da gente? Que a gente assinale a alternativa, marque a alternativa, né? Que explica melhor o que está sendo mostrado nesse gráfico, né? Que alternativa é essa? A letra B. Por quê? A letra B vai falar que houve um crescimento do setor de transporte devido à prioridade dada para as rodovias. Lembra que o Brasil investe principalmente em quê? Em rodovias. Nessas rodovias, então nós teremos, né, carros, o transporte feito por essas rodovias, o transporte rodoviário. E o que a gente percebe aí, ó? De 73 para 2009, o que aconteceu? Olha aqui, nós tínhamos 45,2%, né, do consumo de petróleo, do derivado de petróleo, né, sendo utilizado nos transportes. Olha aqui em 2009, isso aumenta mais ainda, né? Os outros diminuem, os outros diminuem e no caso do transporte isso aumenta. Isso mostra que a gente investiu muito no setor de transporte rodoviário, né? Utilizando então as rodovias. Questão número 13 agora, né? Ele traz algumas afirmativas pra gente, tá? Falando aí do desenvolvimento brasileiro e pede pra gente marcar a alternativa que mostram, né, que contenha, né, todas as afirmativas que são verdadeiras. Qual é a alternativa aí que tem todas as afirmativas realmente verdadeiras? A letra C, gente, ó. Só a alternativa 1 e a alternativa 4 é que realmente são verdadeiras, né? Então, a 1 fala que a expressão está relacionada a Juscelino Kubitschek e a política de modernização do país levada a cabo no seu governo. Então, o Juscelino tinha a ideia, né, de promover o nacional desenvolvimentismo, ok? Depois, a 4, aonde fala que a expressão traduz um conjunto de ideias em que o Estado Nacional, independente, formula políticas industriais modernizadoras com o objetivo de alcançar o desenvolvimento da nação. O plano de metas é a concretização dessa política. Então, o nacional desenvolvimentismo é uma política utilizada e implementada no governo do Juscelino Kubitschek, com o objetivo de desenvolver, né, de promover a modernização do país, ok? Questão 14 tem um texto e a pergunta é a seguinte: a criação da Petrobras se insere no contexto da relação entre Estado e economia, cuja discussão se baseava no governo. Em qual governo que nós vamos ter a criação da Petrobras? Essa indústria propriamente vai surgir no governo do Getúlio Vargas. Então, letra A, né? É o governo do Getúlio Vargas que vai promover uma discussão, né, sobre a participação do Estado na economia e que vai investir, né,
promovendo aí essa industrialização, principalmente investindo nas indústrias de base. E a Petrobras é uma indústria de base, né, de exploração e refino do petróleo e do gás natural. Então, letra A. Questão 15 tem 2 textos. Como eu falei, não vou ler todo o texto, né, para não nos alongarmos aqui. Questão 15 pergunta o seguinte: nos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Então, o texto 1 tem um posicionamento sobre a reforma agrária e o texto 2 tem outro posicionamento. São posicionamentos diferentes, né? Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente. Então, ele quer saber, o texto 1 relaciona a reforma agrária a uma coisa e o texto 2 relaciona a reforma agrária a outra questão. Primeiro ele quer saber a do texto 1 e a do texto 2, né? Nessa ordem, texto 1 e texto 2. O texto 1 é a favor da reforma agrária. Por quê? Ele vai dizer que a reforma agrária corrige as distorções históricas, né? Já o texto 2, ele vai se opor à reforma agrária. Então, a resposta correta que explica, né, essas associações é a letra E, né? Então, o texto 1 é favorável à reforma agrária e o texto 2 não é favorável à reforma agrária, né? Bom, questão 16 agora. Questão 16, a pergunta é o seguinte: a definição da localização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. Então, para instalar uma indústria, eu vou pensar em vários fatores locacionais. A partir da leitura do texto, pode-se concluir que o fato determinante para a instalação de uma indústria, para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade para eu instalar, lendo o texto, né? Eu posso concluir que para instalar uma refinaria de petróleo, eu preciso estar próxima do quê? De áreas com sede administrativa, de zonas de importação de derivados, de polos de desenvolvimento tecnológico, de áreas de aglomeração de mão de obra barata ou de espaços com infraestrutura de transporte. Se eu estou refinando o petróleo, eu vou precisar, né, de lugares, de elementos que utilizem esse refino, né? Por isso, a resposta certa aqui é a letra E, espaços com infraestrutura de transporte. Por quê? Um dos principais produtos desse refino do petróleo serão os combustíveis. Então, eu preciso que haja uma boa estrutura de transporte para que as pessoas tenham carro, utilizem, né? E possam utilizar esse refino de petróleo que eu vou estar fazendo. Questão 17. A pergunta é a seguinte: no ano de 1930, o Brasil evidencia uma grande produção de café e praticamente o mundo inteiro evidenciava uma grande produção de café e praticamente o mundo inteiro mergulhava numa gravíssima crise econômica. Contudo, essa crise teve um lado positivo para o Brasil. O que a crise de 29 trouxe de positivo para o Brasil? Ó, letra A está falando que é aumentar consideravelmente a exportação de açúcar para os Estados Unidos. Não, nós vimos na aula de industrialização brasileira que com a crise de 29 os Estados Unidos diminuem as suas importações, então eles param de comprar o nosso café e se eles pararam de comprar o nosso café, também não iam comprar açúcar. A B diz que a crise, né, tem como um lado positivo diminuir as tensões sociais e políticas internas com a adoção do poder sindical. Pelo contrário, né, a crise de 29 ela vai acabar promovendo a industrialização brasileira, né, contribuindo, melhor dizendo, para a industrialização brasileira, e nesse contexto vão se formar sindicatos, essas lutas políticas vão se tornar mais intensas. A C diz que a crise ajuda a incrementar o extrativismo do ouro, especialmente na Serra Pelada,
que foi uma área de grande exploração extrativista. Também não é verdade, porque a crise de 29 ela vai contribuir para a nossa industrialização. O que vai estar assinalado de forma correta na alternativa D, né? Ela vai despertar a consciência da necessidade de se industrializar diante do que estava acontecendo. Não dava mais para ser um país, né, apenas agrário. O Brasil precisava se industrializar, se modernizar. E a crise de 29 acaba contribuindo para isso, né? O gabarito das questões tá aqui, da 10 a 17 para vocês. Então, vocês podem tirar um print, pausar, anotar esse gabarito direitinho para conferir todas as respostas, né? Se você perdeu alguma, pode copiar aqui também, ok? E nós vamos agora para os exercícios de aprofundamento. Aí, como eu avisei lá no início, tem um errozinho no livro, né? Pelo menos no meu, estava com esse erro. Da questão 17, ele pula para a questão 20, não tendo aí 18 e 19. Eu coloquei exatamente os números que estavam no meu livro, né? Caso no de vocês a sequência esteja correta, provavelmente essa questão aqui seria a 18 e a 19. Mas como o meu está errado, é 20 e 21. Então, vamos lá. Questão 20. A dinâmica populacional descrita indica o seguinte processo. No texto, está falando de uma dinâmica populacional, de uma forma de migração que acontece aí, né, no nosso país. Que forma de migração é essa? Que dinâmica populacional está sendo descrita nesse texto? Letra D, êxodo rural, né? Então, ó, foi lento o processo de transferência da população para as cidades. Tá falando da transferência, da mudança da população para a cidade. Da onde essa população está vindo? Do campo. Então, nós temos o processo do êxodo rural. E a questão 21 também traz um texto e pede para que a gente relacione, né, dois quesitos para o desenvolvimento da industrialização no Brasil na primeira fase, chamada de concentração. Então, ela quer dois quesitos que contribuíram para o desenvolvimento da industrialização nessa primeira fase, quando ela ainda era concentrada ali no Sudeste. E depois, dois quesitos que contribuíram para a fase de dispersão industrial. Respostas aqui embaixo para vocês, ó. O que contribuiu para a concentração? Ferrovias, mercado consumidor, mão de obra salariada, que era, né, a mão de obra de imigrantes, o dinheiro oriundo do café, então o capital oriundo do café, tudo isso estava concentrado no Sudeste. E por isso a gente tem, então, nessa primeira fase, né, uma grande concentração industrial no Sudeste. O que vai fazer com que haja essa dispersão? O que contribui para a dispersão, né? A guerra fiscal, o aumento do preço da mão de obra, né? As isenções, o custo de produção mais barato em outro local. Isso tudo vai fazer com que as empresas se desloquem para essas outras áreas, tá certo? Galera, muito obrigada pela participação de vocês, para todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham entendido as explicações, né? Caso tenha ficado dúvida, caso alguém não tenha entendido, leva lá, deixa a dúvida anotada, leva para a aula ao vivo. Fala comigo, fala com outros professores no chat e a gente vai tirar as dúvidas de vocês, todas que vocês tiverem lá, tá certo? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, se protejam, se cuidem, cuidem da família de vocês. E muito em breve eu espero poder estar novamente compartilhando aí, né, a aprendizagem, conhecimento com vocês. Fica aqui um grande abraço virtual, não só meu, mas tenho certeza de todos os outros professores de vocês. E a gente se vê na aula ao vivo e num próximo encontro aqui nas nossas videoaulas. Um grande abraço!